galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar da nova história do universo DC e da cronologia louca que tem desse multiverso DC, que agora não é mais multiverso, é um omniverso. Ixi. E para falar do universos, crises, a nova história do universo DC, tô eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny e o Maurício Zanolini, Picareta Psique. Pô, tá mais difícil que Fukuyama essa desgraça aí, hein? Tá, é o fim da história, não sei, é difícil, hein? Difícil. Não, assim, a verdade é que não faz mais, não tem a mínima coerência, mas bom, não vamos nos adiantar aqui no Na assunto, crítica, né? Na crítica, tá? Vamos comentar aqui dessa HQ, mas antes nós vamos falar da promoção que tá rolando aqui, né, do nosso novo livro, né, o Superman, a Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump, né? Então, se você quer entender um pouco melhor, ou por um outro viés, tudo que está acontecendo no mundo contemporâneo com a ascensão do Trump, por que ele é tão importante, né? Por que ele conseguiu dominar os Estados Unidos do jeito que dominou, né? Aquela coisa ali, ou pelo menos entender o caldo cultural que permitiu a existência e a eleição de uma pessoa tão abjeta quanto o Trump à presidência dos Estados Unidos, é um viés inusitado, mas você vai entender um pouco melhor isso conhecendo o Superman. Não só a ascensão do Trump, como também por que o Superman é tão importante culturalmente ali para os Estados Unidos, né? E aproveitando que a gente está com uma promoção, né, Maurício? Estamos com uma promoção na loja da Editora Comênios, que é onde vocês podem entrar para comprar o livro online. Já está com 25% de desconto até o fim de março. E se você entrar em contato com a gente pelo direct aqui no Instagram, você ainda ganha mais um descontinho em cima desses 25%. Então, é a última semana. Aproveitem. Só isso que eu falo. É isso aí. Então, e agora eu estava, né, a gente estava conversando do universo DC e tal, não lembro quem, um verme também, claro, né? Não era uma conversa contra, né? Uma conversa contra o verme e tal, não lembro mais quem. E aí ele falou assim, ele perguntou se na pesquisa eu dava atenção pro que era canônico ou não, né? Na coisa. Aí eu falei assim, olha, não, porque assim, o que é canônico ou não é uma decisão editorial. Então, assim, se eu for fazer isso, eu assim, talvez até seria interessante eu ver o que era canônico em determinado momento, o que não era. Enfim, talvez, mas assim, cara, é uma decisão totalmente Isso mercadológica, muda o tempo todo, né? Muda o tempo todo, né? Às vezes uma história que foi muito importante numa época, ela deixa de ser canônica por uma decisão editorial, né? E vice-versa, às vezes histórias absolutamente, né, importantes que deixam de ser canônicas, histórias absolutamente, assim, sabe assim, sem expressão, que não tem expressão nenhuma, são canônicas. Porque o que está sendo publicado agora sempre é canônico, né? Então o que está sendo publicado agora em 2006 é canônico, que é um monte, assim, nem tudo é relevante. Exato. Né? Assim, esse é o ponto. Então, assim, eu falei, cara, não, isso não pode ser um critério, isso não deve ser um critério. Né? O que é canônico não, porque é isso, assim, e o que hoje é canônico não será daqui 10 anos, certamente. Né? Com certeza, isso muda muito. Né? Exatamente. Então, bom, vamos começar então entrando, né, já na nossa conversa. No ano passado saiu 4 edições chamadas A Nova História do Universo DC, escrita pelo Mark Waid, né, e com alguns desenhistas aí, né? Ali para então a gente conhecer essa nova história do universo DC. Periodicamente, né, depois que tem alguma mudança, ou então, pelo menos teve, né? Eles fizeram isso depois da crise das Infinitas Terras, depois da crise final, depois da crise, enfim, periodicamente, né, depois que tem algum evento aí que muda essa cronologia, normalmente alguma crise, né? A DC faz essa história do universo DC, né? Meio que para dizer o que vale, o que não vale, o que é canônico, o que não é, né? E então o Mark Waid ele foi chamado para então dizer, né, fazer então essa nova história do universo DC, que basicamente vai dizer aquilo, o que é canônico e o que não é. E nessa, né, ele apresenta alguns conceitos
interessantes, né, sobre aí essa nova concepção, né, que eu já adiantei. Então, uma das grandes novidades é que a DC não trabalha mais com a noção de multiverso, né, mas sim uma noção de omniverso, né, que é como se o universo DC, sei lá, mais ou menos tivesse uma espécie de camadas, né, onde tudo vale, mas assim, onde tudo aconteceu de alguma forma, só que isso estaria então em camadas, né? Que lembra um pouco, né? E essas, embora, digamos assim, então essas camadas, embora você esteja em um extrato da camada, um nível da camada, que é o que vale naquela cronologia do momento, existem aquelas outras camadas que de alguma forma elas estão ali presentes, né? Que não Podem deixa de ser uma vazar, ideia. né? Podem vazar Exatamente, podem memórias para aparecer vazar. como memória, como sonho, e isso É, pode afetar a camada que a gente poderia chamar de a camada principal, sei lá, isso, né, exatamente. a linha principal. E aí ele até isso ele fala assim que às vezes então, né, de repente um personagem ali ou algum pode se lembrar, né, Uhum. de coisas que não fazem parte exatamente daquela linha temporal, porque na verdade é como se fossem essas outras camadas do multiverso aí ou do omniverso intervindo, né, que é mais ou menos a noção, não um pouco diferente, mas é mais ou menos a noção que a DC trabalhava ali nos anos 90, né, que é a noção de hipertempo, que assim, tudo aconteceu em algum momento, em algum lugar, né? Uhum. E aí, em algum momento também eles acharam que isso não era mais interessante e acabaram com essa noção de hipertempo, né? Bom, quem que vai narrar essa nova história do universo DC, né? Então é o Barry Allen, né? Então o Mark Waid, né, começa a história, né? E o Barry Allen então vai dizer, né, que ele, né, por ser ali um personagem que viu, que testemunhou, né? Ele disse aqui, ó, logo no começo, né? Meu nome é Barry Allen, eu era o Flash, o homem mais rápido do mundo, estou aposentado hoje em dia, mas nos meus tempos eu provavelmente vi mais do multiverso, passado, presente e futuro, que qualquer outra pessoa. Ao longo do caminho também me envolvi em eventos de níveis de crises, que tornaram-se por muitas vezes a história um pouco maleável, como uma história contada por múltiplos... Isso que é interessante, tá vendo? Ele já vai dando essas dicas, né? Depois ele vai escancarar essa noção. Vai falar assim, a história um pouco maleável, como uma história contada por múltiplos narradores com diferenças sutis, né? Aí diz, isso me deixa desconfortável. Eu prefiro a minha história estruturada, documentada. E por isso, como testemunha que mais viajou, é que é minha responsabilidade registrá-la. Então ele vai fazer isso, ele vai registrar, né, a nova história do universo DC, porque ele deu testemunho, né, dessa história. E nisso, né, estava comentando que, de certa forma, o Mark Waid aqui ele vai recuperar, né, a primeira noção de história, ou pelo menos a noção dos gregos, né, Heródoto, aí, que por conta da nossa história, né, com esse peso da questão ocidental, europeia, tal, a gente tradicionalmente a gente diz que Heródoto, né, foi o pai da história. E é interessante porque, né, diferentemente hoje, se a gente entende história como, né, algo relativo a uma pesquisa do passado, algo que vai, né, basicamente lidar com o passado, né, com Heródoto não é exatamente isso, né? Com Heródoto o historiador é aquele que dá testemunho, é aquele que viu e é aquele que registra, assim como Barry Allen vai fazer, né, sobre o universo DC, né? Então ali, né, na obra Histórias, né, do Heródoto começa assim: essa exposição da investigação de Heródoto para que nem os acontecimentos provocados pelos homens com o tempo sejam apagados, nem as obras grandes e admiráveis trazidas à luz tanto pelos gregos quanto pelos bárbaros se tornem sem fama. E no mais, investigação, a palavra história, né, que significa investigação, também da causa pela qual fizeram guerra uns com os outros, né? Então é interessante, né? O Barry Allen vai ser então o Heródoto, né, do universo DC. Ele vai registrar porque ele não é propriamente algo passado, mas que ele viu de alguma forma, né? Porque isso é interessante também, isso é uma coisa que tem, e a DC tentou recuperar. O Flash, ele sempre está ligado às crises, né? Sempre de alguma forma ele vai prenunciar ou ele está ligado de alguma forma às crises que a DC passou.
Eles usam ele como esse personagem guia ou chave para resolução, né? Ele sempre tem essa função. E é interessante, né? Porque também aí você acrescenta mais uma camada, né? Quer dizer, o historiador, que é o observador, que é o narrador, ele tem, né, na escolha do Flash como o, o historiador, né, a pessoa que está relatando, eles estão também dizendo que o historiador é alguém que influencia a história, né? Porque o Flash ele influencia, né? Ele influencia o Uhum. desfecho, né? Então, ao observar e ao narrar, ele acaba influenciando também então tem essa dupla função, assim, que é interessante, né? Porque também essa ideia de que um narrador é alguém de fora, totalmente fora, né? Isento, que não está diretamente ligado ao que está aos acontecimentos, é apenas alguém que está relatando, né? Isso é uma ideia, pelo menos em literatura, isso é uma ideia problemática, né? Normalmente o narrador é a ideia do narrador não confiável, né? Que é um narrador que tem ele tem uma tendência, ele tem uma visão própria a respeito da história, que ele mesmo está narrando. Então ele vai puxar a sardinha para algum aspecto da história e não para outros, e portanto ele não é confiável nesse sentido. Quer dizer, o que ele está dizendo não é 100% verdade, é a visão dele sobre aqueles fatos a partir também da visão de mundo que ele tem, né, dos preconceitos, das ideias preconcebidas que ele já carrega. Então tem tudo isso aí, né, de alguma forma apontado, o que é bem interessante, assim, até fica uma coisa mais rica, né, mais complexa e tal. Eu gostei bastante, são 4 livros, só para vocês terem uma ideia, né, do que é esse material. São 4 livros de 40 páginas cada um. E aí o Mark Waid vai avançando pela história cronologicamente. Tem algumas decisões ali de o que colocar quando, né? Então, obviamente, tem coisas que aconteceram muito antes que ele segura para colocar isso mais lá na frente, principalmente os personagens principais do universo DC, né? O Batman, o Superman, Mulher Maravilha, tal. Esses personagens vão aparecer na sequência cronológica mais lá na frente do que eles apareceram nas publicações, né, da DC, porque obviamente você precisa fazer com que esses personagens tenham uma idade próxima de 30 anos, 30 e tantos anos hoje, né? Então, obviamente, não daria para esses personagens terem aparecido na década de 30 do século 20, né? Então, ele segura algumas coisas e ele reorganiza algumas sequências. Mas uma coisa que eu achei curiosa, e que é de fato parte do universo DC, dos vários personagens e tal, mas que quando compila assim de uma forma mais compacta, né, e tenta colocar tudo numa narrativa só, eu achei muito interessante como o conceito de reencarnação, de vida após a morte né, de diálogo entre vivos e mortos e o conceito de retorno dessas almas, né, para uma nova reencarnação, isso aparece bastante, assim, pelo menos no primeiro volume que trata tanto das coisas mais grandiosas, cósmicas e tal, do universo DC, quanto dos personagens mais antigos, né? É, é, por exemplo, as Amazonas, por exemplo, o Hazal Ghul, esses personagens ligados ao Egito Antigo, esses personagens que tem alguma ligação com momentos históricos específicos, né? E que não dá muito para você desconectar eles desse momento histórico. Então, esses personagens todos vão aparecendo aí numa sequência cronológica, mas dentro também dessa chave de que existe a reencarnação, então alguns deles vão voltar lá na frente. E eu achei interessante, assim, é um conceito, é um trope, né? Que eles usam bastante para poder justificar a presença de personagens do passado no presente, né? Das publicações. Uhum. Ele vai. Realmente, o primeiro volume ele tá bem no início da criação, então vai recuperar a existência do monitor,
do anti-monitor que tinha ali, e vai colocar coisas mais atuais, como, por exemplo, a questão da Perpétua, né? Depois o Forjador de Mundos, que vai aparecer depois. Então, assim, é tudo uma grande reorganização mesmo. Então, tem coisas, por exemplo, né? Tem coisas que a origem da Liga da Justiça. A origem da Liga da Justiça é a dos Novos 52, por exemplo. Né? Então o Cyborg ele faz parte da Liga da Justiça. Mas aí, por exemplo, como é que você vai justificar que se o Cyborg participou da Liga da Justiça, como é que ele foi para os Titãs? Exato. Ele fez parte do... Mas, no entanto, nessa cronologia ele faz, porque eles falam, não, ele começou na Liga, depois ele meio que saiu, foi para os Titãs... Enfim, ele vai tentando justamente fazer isso, né? Ele vai reorganizar, então, coisas que acontecem, por exemplo, uma história, dos Novos 52, que é de 2012, ela aconteceu, por exemplo, mas depois vai acontecer uma história da década de 80, né? Foi assim que ele foi organizando. Meio porque tá na cara que o Mark Waid, ele curte super-heróis, isso é uma coisa que ele nunca escondeu, né? Ele é um profundo conhecedor, né, do universo DC, né, fez o Reino do Amanhã, que é a maior, assim, caralho, ainda para mim é a maior obra de super-herói, de super-herói que existe até hoje. Ninguém superou o Reino do Amanhã, porque tudo que tem ali, a metalinguagem, o jeito que ele trabalha os personagens, assim, ali para mim é o ápice e até agora não foi superado, né? Então é um profundo conhecedor do universo DC e tem suas preferências. Então tem várias coisas que ele coloca, porque é óbvio que assim, foram as histórias que marcaram ele, né? Enquanto ele estava lendo ou que ele gosta, né? Então, e também coisas caras aos leitores, né? Então também você também não pode desconsiderar, porque também vamos e venhamos, quem que liga para a cronologia ou para o que vale e o que não vale? Só velho igual a gente, né? Você que está ouvindo. Ou a gente tem em torno aqui. Nós estamos, né, nos 40 e poucos, né? Então, assim, ou você tem mais idade que a gente, ou você curtiu, ou vou ser bonzinho, ou você tem em torno, 30 anos. Se você acompanha isso para cima. Porque é isso, assim, se você acompanha, ou se você liga para isso, né? Porque é isso, essa cronologia, esse apreço pelo que vale, o que não vale, é uma coisa muito da nossa época, assim, porque não conheço hoje quem, né, uma pessoa jovem. Primeiro que eu não conheço ninguém jovem que consome quadrinho de super-herói. Jovem que eu digo assim, com seus 15, 16 anos. Você deve existir, mas vamos e venhamos. Não é a maioria, né? Já falou que vende pouquíssimo, né? Saiu uma pesquisa esses dias aí, né? Super-herói vende pouquíssimo no Brasil, né? Então já é uma coisa que poucas pessoas ligam. Então o Mark Waid também tem que agradar, óbvio, né? Se você está estruturando o universo para poucas pessoas que ligam, então você tem que agradar essas pessoas, nada mais justo. Bom, a segunda edição, ela vai então já avançar, né? Já a primeira edição acaba exatamente quando a Krypton é destruído, né? E, portanto, o Superman está vindo para a Terra, né? Então aí a gente começa a segunda edição e aí ele começa a apresentar, olha, então aí depois... E aí ele já joga isso por um tempo indeterminado, né? Então, em vez dele falando, né? Ele estava falando ali na primeira edição ainda em tempos mais claros, né? Principalmente aqueles personagens ligados a determinados tempos históricos, os ligados ao faroeste, os ligados à pirataria, os ligados a... Né? Então tem esses tempos, ligados ao Egito Antigo. Então você tem esses tempos que não dá para escapar, né? Mas depois disso ele joga assim um tempo indeterminado e fala assim, mais recentemente e tal, né? E aí ele vai então falar dos personagens principais, da Liga, né? De todos eles separadamente, dos vilões e tal. Do Darkseid, essas coisas todas que são essenciais aí, né, para a Era de Prata, né, e a sequência disso, mas sem definir um tempo. E aí ele vai meio que definir, organizar meio que por família, né? Então, o personagem, seu panteão de vilões, né? E suas equipes, né? As equipes que esse personagem
participou, né? Então, é, quando apresenta, por exemplo, a Supergirl, vai falar na sequência dos Titãs, né? Quando apresenta, por exemplo, ah, alguns personagens de Gotham, né? Então vai falar de vários personagens ligados a Gotham City. Então ele vai mostrando desse jeito, vai dando algumas pitadas assim. Então aquele Disque Hero, né? Que é Hum, uma série meio linha B, C, D, assim, da DC, que tinha lá um cara que discava lá, e cada vez que ele discava, era um telefone de discar, que nem existe mais isso, né? Ele uhum, discava sim. esse telefone, e aí ele se transformava num. Ele, é, manifestava um superpoder a cada vez que ele discava, né? E era sempre um superpoder diferente e tal. Essa série teve algumas edições ao longo da história da DC, e ele encaixa ali, cita, né? Cita o tempo que a Mulher Maravilha deixou de ser Mulher Maravilha e ficou trabalhando só como embaixadora, tal. Então, que são coisas que aconteceram em tempos diferentes, né? Nos anos 70, nos anos 80. Mas ele joga isso sem muita amarração temporal, e vai seguindo, né? Com esses personagens, tentando encaixar. E assim, tem muito personagem que apareceu muito pouco no universo DC. Realmente ele tem um esforço ali de colocar o máximo de personagens, de criações da DC, ao longo de toda essa tentativa de organizar uma linha do tempo, porque assim, são coisas que eles podem, obviamente, e isso é uma decisão editorial, né? O que colocar ali e o que não colocar, né? Então, tem muitos personagens ali que aparecem desenhados e citados, e algum resumo da origem deles, porque, obviamente, a DC tem a intenção de usá-los, né? Se a DC não tivesse mais intenção de usar esses personagens, isso não teria por que aparecer aqui. Então, de fato, é um esforço assim, de editorial bastante complexo você criar essas edições, né, e fazer essas decisões, o que entra, o que não entra, né? A edição 2 ela termina com os eventos da crise das infinitas terras lá da década de 80, mas que aqui não é na década de 80, é num tempo indeterminado. Então, a crise, aquela crise portanto, canônica, né? Essa nova história da DC está dizendo que aquela crise de fato aconteceu. E aí a terceira edição vai começar então com os personagens que apareceram a partir da crise, né? Então, por exemplo, o Shazam, apesar da história, digamos, ancestral dos é, é, eu esqueci o nome lá, como é que chama o cara, o mago lá, né? O cara que dá os poderes para ele. É a Shazam. É o Shazam, é verdade, é o Shazam. Mas ali existia, antes lá na primeira edição ele vai citar que tem um panteão lá Hum. de tantos magos e tal, e aí que o único que sobreviveu foi esse cara, mas ele só cita isso, não avança, e daí o Shazam vai de fato aparecer, o Billy Batson e tal, vai aparecer só depois da Crise das Infinitas Terras, nessa sequência, né? Então, pra vocês verem como ele vai Uhum. reorganizando, e decidindo o que ele vai mostrar quando, né? É. E aí É, avança aí a partir da crise a terceira edição. uhum. E vai mostrando, porque todas. É isso, assim, agora, de alguma forma ou de outra, tudo vale, né? Porque a É. ideia não é que as crises elas foram destruindo o que veio antes, mas que elas foram dobrando esse universo, foram Uhum. criando. Na verdade, a ideia é mais ou menos essa, assim, as crises, as Flashpoint, e, putz, aí Zero depois aparece o Dr. Hora. Manhattan, e É. cria. Zero Hora e Dr. Manhattan e cria sei lá, uma realidade que era os 952, depois é reabsorver tudo dessa putaria, né? Em vez de, ele vai falar, em vez de trabalhar com essa lógica de destruir o que vale, o que não De vale, ou apagou, não apagamento, né? Não tem apagou, mais é, apagamento, né? não tem mais. Na verdade, é isso, vai criando essas camadas.
E, em algum momento, você, na verdade, assim, o que valeria, então, a história que ele está contando, na verdade, seria a história de uma camada, mas também, de alguma forma, relembrando e validando, né? Relembrando e validando todas as outras. É. Né? Por isso que é essa noção aí de hipertempo, por isso que tudo vale, porque, cara, assim, não tem mais, assim, não tem mais como, ficou muito confuso, é absurdo. Eu tenho um texto antigo, né, que eu paro falando, né, sobre essas mudanças no verso DC. Eu paro, se eu não me engano, na crise final, né? Agora eu não lembro se foi na crise infinita ou na crise final, mas eu paro ali numa dessas crises. E várias vezes eu tentei voltar, né? Falei assim, eu quero continuar o texto para atualizar. Mas, cara, não dá mais, assim, é Não dá. muita coisa, coisas assim, absolutamente incoerentes, assim, então não tem como. Ali, querendo ou não, na pré-crise, assim, quando eles tentaram fazer com a crise das Infinitas Terras, foi legal, porque foi realmente um grande reboot, começou tudo do zero, funcionou, foi sucesso de vendas, a gente tem fases memoráveis, tem o Superman do John Byrne, tem o Batman lá, que é o ano 1, que é maravilhoso, tal, do Frank Miller. Então, assim, foi uma época legal, de várias histórias bacanas, né? Você teve a fase do Wally West com o Mark Waid, que vai trabalhar todo aquele peso do legado do Barry Allen nos ombros dele, e como paulatinamente ele vai virando o Flash, né? De uma geração. Então tem coisas muito legais. Mas logo em seguida também já viram que estava coisa coerente. O que aconteceu? A Zero Hora. E que vocês lembram como é que é. Qual que é o subtítulo da Zero Hora? Uma crise no tempo, que eles vão tentar reorganizar. E eu lembro, né, nessa Zero Hora, eles meio que eles tentaram organizar assim, coisas que aconteceram assim, era assim, né, você não falava o ano que você estava, mas falava assim, aconteceu há 50 anos atrás, há 30 anos, há 10 anos, há 5 anos, hoje, né? Uhum. Então, sempre você estava no hoje, né? Porque você sempre se remetia, então 10 anos atrás, você avançou 5 anos, tudo bem, 10 anos atrás. Só que até isso vai ficando incoerente, né? Não tem como, né? Você vê assim, pô, não dá para assim, por minimamente estar conversando assim, não tem como você dar uma coerência cronológica para isso, né? Se você todos esses heróis, tem Novos Titãs, Justiça Jovem, né? Sociedade da Justiça, pô, quantos anos os caras vão ter, né? Se a Sociedade da Justiça lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Quantos Então, anos eles meu teriam? Deus, Não tem, é né? Não tem como. impossível. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, se o Batman ali, pô, tem Asa Noturna, tem Tim Drake, tem Jason Todd, depois os caras morrer, voltar, não sei o que, não tem como. Né? Não dá para acontecer tanta coisa. Né? Então, essa nova visão agora do universo DC, do Omniverso, das camadas, é a única, assim, mais ou menos estão dizendo assim, a única coisa que faz sentido é não fazer sentido. Né? Porque aí também dá mais liberdade, né? Se você vai travar alguma coisa, vai amarrar, vai apagar coisas, né? Você também limita, né? O que pode ser produzido a partir né? De todo o material que a DC produziu ao longo das décadas todas. E, e é isso. Então, assim, vamos deixar tudo em aberto, vamos achar um texto, né? Vamos achar um sistema explicativo que vai deixar tudo em aberto, que tudo pode ser usado, tudo pode ser trazido de volta. Então tem que ter alguma baliza, né, para gente fazer esse movimento, né? Mas e eu acho que aqui a baliza é isso, é essa reorganização no tempo da sequência de fatos, de eventos e tal, é uma baliza. Então a partir dessa baliza eles podem trazer de volta, revisitar, reorganizar, mas assim, pelo menos tem uma sequência aqui que ajuda a organizar. Uma das coisas que eu achei que está todo mundo falando sobre, porque realmente é uma coisa meio estranha, né? É que na terceira edição, depois da morte do Super-Homem, depois do Bane ter deixado o Bruce Wayne paralítico lá, tal, então tem tudo isso tá dentro, né? Mas aí em geral, eles apresentam cada uma dessas coisas numa página só, né? Então, por exemplo, a morte do Super-Homem é apresentada, né, a luta dele com o Doomsday lá, aparece numa página, na página seguinte já aparece a ideia de que
Depois ele morreu e aí apareceram 4 é, personagens que usavam o manto do Superman, né? E aí depois ele volta, e aí tudo isso é numa única página, né? Então, em geral, eles contam uma história bastante complexa e bastante longa e cheia de idas e vindas, eles tentam resumir em uma única página para fazer a sequência aqui. Mas aí, depois disso, depois do Bruce Wayne ficando paraplégico, dele sendo substituído pelo Azael, que também é uma página única, eles gastam 2 páginas para falar dos personagens da Milestone, né? Os personagens da Uhum. Milestone, para quem não sabe, é um selo que foi, na verdade, era uma editora que foi criada por pessoas ali que trabalhavam na DC na época, que tinham a intenção de fazer quadrinhos apenas com personagens negros, né, e latinos e tal. E eles criaram ali um panteão de personagens e a DC absorveu essa ideia, gostou, o editor-chefe na Não época, só, né, desculpa, não só personagens, como os autores também, né? Todos negros, tal, todos então com negros, essa exato, pegada também. exatamente. Tinha toda uma proposta inclusive a colorização dos quadrinhos era feita de forma diferente, exatamente para poder pegar todas as nuances de tom de pele e tudo mais. Assim, foi uma proposta bastante pensada, bastante refletida, e tal. O editor, acho que era o Paul Levitz, né? Que era editor na época da DC, achou interessante a ideia, incorporou isso, né? Falou, não, vamos incorporar isso no universo da DC e tal. E aí passou a fazer parte, lançou títulos mensais e tal, mas obviamente isso não teve uma longa vida, né? E de tempos em tempos, os personagens da Milestone sempre tem uma tentativa de trazê-los de volta, de tentar emplacar algum tipo de edição mensal e tal. O personagem, o Super Choque, que é um desses personagens, foi um personagem que fez muito sucesso, porque teve também, foi aprovado lá para uma série de animação dele, e essa série de animação de fato fez muito sucesso, então esse personagem se consolidou, foi muito mais usado dentro do universo DC, mas todo esse mini universo ali, ele permanece eventualmente aparecendo. E aí aqui eles gastam 2 páginas para falar do incidente de Dakota, que é um incidente, digamos, de fundação desse mini universo, onde todos os personagens então passam a manifestar superpoderes, e aí é a partir dali que se cria esse universo. E depois ele fala de outros personagens desse universo que já estavam ali, já tinham algum superpoder antes do incidente e tal. Então gasta-se 2 páginas para falar disso, que é uma coisa bem, na verdade, assim, dentro de tudo isso que está sendo apresentado aqui, a Milestone é bem pequena dentro da DC, né? Tanto em vendas quanto em quantidade de material publicado, tal. Ela é pequena, já foi feita várias tentativas, tal, mas e aí depois que eles publicaram essas 4 edições, eles lançaram uma edição com o mesmo título, quer dizer, a Uhum. nova história da DC Comics, de 2026, com consultoria do Mark Waid, com outros autores, mas chamado O Incidente de Dakota, né? E aí, esse quadrinho, aí não é exatamente a mesma coisa, né, desse que a gente está descrevendo aqui. É de fato uma história em quadrinhos, né? E aparece um personagem desconhecido, um personagem novo, que veio do futuro, e ele volta para o passado, testemunha um incidente que aconteceu, e vê a relação, quer dizer, vê ali o que foi feito, como que o governo americano reagiu a esse incidente que criou em Dakota esse grupo muito grande de superpoderosos, e a tentativa de conter isso e a sequência disso. Então, basicamente, o presidente era o Lex Luthor na época. Isso é um retcon, tá? Isso essa HQ é uma reorganização do incidente em Dakota e que dá início a digamos, uma nova tentativa de publicar os personagens da Milestone numa nova roupagem, né? Então, eles apresentam nessa HQ que o Lex Luthor era o presidente, ele mandou lá
o Esquadrão Suicida tentar conter, depois a Liga foi lá e tal. E aí, no fim das contas, ele fez um acordo com as pessoas ali que seriam as líderes dos superpoderosos em Dakota, de que eles não se comprometeriam a não a conter isso, né? Ou não, digamos assim, não atuar como super-heróis ou como porque isso seria problemático. E aí ele promete que Dakota seria um lugar tipo um santuário, tipo um paraíso, assim, um lugar é, que seria super bem cuidado, em troca deles não atuarem como vigilantes ou como super-heróis e tal. É, e esse cara que veio do futuro, ele é filho da Rocket. A Rocket é uma das principais personagens desse da Milestone, né? E ele Uhum. ele considera o Virgil, que é o Super Choque, né? Um tio, como é um tio para ele, né? E ele vai então atrás do Super Choque para falar: pô, cara, mas você não virou o Super Choque, você não assumiu a sua identidade heróica aqui e tal. E você precisa mudar isso porque o futuro, né, depende disso, né? Então, joga isso no ar, fica isso no ar e acaba a edição. Então, é tipo um pontapé inicial para uma nova abordagem do universo Marston. Mas eu achei curioso deles usarem a, essas edições da nova história do universo DC para fazer esse movimento de rebootar o universo da Milestone e começar de novo, sendo que esse tipo de produto, né, a nova história do universo DC, é um produto, como o Bruno falou, muito provavelmente a maior parte das pessoas que vai de fato consumir esse produto são pessoas mais velhas, é um público mais velho, não é um público novo, porque quem tem interesse nisso é um público de fato mais velho, que já acompanha o quadrinho há muito tempo, que, portanto, tem essas referências, ou muitas dessas referências na cabeça, e acharia interessante vê-las aqui, reorganizadas de alguma forma. Então, não sei, assim, ao mesmo tempo, eu já vi vários comentadores falando que é um tiro no pé, porque quem que vai comprar esse quadrinho desse retcon do incidente de Dakota, e se não vender bem, eles vão justificar que não tem público e não vão publicar mais nada. Então, assim, não sei. Eu achei Não, estranho esse movimento, mas partir assim, daí, né? Mas é isso, né? porque se eles vão colocar, se eles estão pretendendo colocar agora, né, que isso vale, né, agora nesse universo aí, que isso faz parte daquele extrato de alguma forma, eles têm que estar nas memórias do Flash e né, tanto é que Tá, aparece tá, ali, parece. né, assim como, por exemplo, aparece também o universo absoluto, né, assim, que não, ele não menciona, não faz parte ali daquele extrato, mas ele menciona que ele vislumbra, né, aquele universo e tal, né? E é isso também. Então, pode ser um teste, né? Tipo assim, o cara coloca ali, já diz que tá valendo. Depois tem uma edição especial já meio que contando, né? Vamos ver aí o que eles estão planejando, né? Para dizer. Porque realmente, assim, eles tentaram, lembra? Os 952 tinha uma revista do Super Choque, não, né? Uhum. Durou algumas edições, não deu certo e tal. Então eles tentam toda hora voltar. Vamos ver agora aí se eles conseguem emplacar os personagens da Milestone, porque mais uma coisa interessante que você falou é que também aparecem os futuros possíveis, ou os futuros nesses extratos, né? Então, por exemplo, aparece lá aquele DC 1 milhão, né? Que são os heróis DC 1 milhão de anos no futuro, eles aparece o Sim, Batman do futuro, né? sim, Então, sim. algumas coisas já tá indicando aí que é isso, assim, é o Mark Waid, né? Na verdade, é aquela noção de hipertempo, tudo valeu em algum momento, em algum lugar, né? Essa visão é muito mais inclusiva, no sentido de você também toda hora não vai precisar ficar justificando muita coisa, né? Qualquer lapso também do roteirista ali, qualquer deslize de Exato. fala, Ah, já, não, já mas tá tá justificado. dentro, tal, Já tá justificado. Porque é isso, por exemplo, lá, o Wally West, ali, pô, o cara ele foi apagado da cronologia, voltou, não sei o quê. Mas como é que ele lembra da época que ele era aqui de Flash, se não cabe aí nessa cronologia? E na época, sabe, então tudo isso, né, vai valer,
né, dentro aí desse conceito de Omniverso, né? Que é interessante, mas assim, né, como a gente estava conversando, vamos e venhamos, não serve para nada, porque, assim, falei, acho que a coisa já ficou tão confusa que acho que a única explicação é não ter explicação. Dá para consumir essas histórias Sem assim, sem saber dessa querer. cronologia toda. Porque, né, uma coisa ou outra ali que fica, né, que você talvez sinta falta, né, de alguma coerência e tal. Mas assim, o fato é que os roteiristas, eles fazem, né, eles chamam de soft reboot, cada vez que troca o escritor, cada vez Ah, que sim. muda uma fase, né, praticamente é isso que acontece, né? Ah, então, é isso, assim, é mais interessante, né? Eu já falei assim, é melhor não explicar. Faz o É, que tiver que fazer, é. né? Com o personagem que tiver que Tem que fazer. fazer que nem a Marvel, não explica nada. Putz, Não explica nada, vai tal. fazendo, aí depois que dá uma confusão. Agora a Marvel, por exemplo, o Homem-Aranha já tá tão confuso, já tá tão descaracterizado, já tá tão. Que eles falam, vamos trazer o Homem-Aranha clássico no clássico, quer dizer, dentro da, né, assim, com sabor clássico, Hum. né? Não é clássico, é sabor clássico. É, nos filmes, né? Então beleza. Aí Uhum. o público vai assistir o filme e tem aquela sensação de que tá lendo o quadrinho da década de 80, 90 e tal. É, porque é isso, beleza, tudo bem, toca a vida. Assim, É. não precisa fazer 4 volumes para explicar o que aconteceu. Tudo bem. Porque assim, e também assim, porque assim, se a história tem coerência interna, então tá É, tá bom, assim, bom, se tá tá. fazendo, aquela coisa, começou agora a gente tá na fase do Chip Zdarsky, que tá interessante, do Chip Zdarsky, eu tô louco, do Matt Fraction, né, do Batman, Uhum. né, que tá legal, né, tá bem legal, ele tá com uma proposta de fazer história, assim, você vê que tem uma grande história ali, mas a grande história é meio pano de fundo, meio que cada edição ela meio que começa, tem um começo, meio e fim ali, meio que autocontido, mas você percebe que tem uma linha maior, assim. Então tá interessante, tem coisas ali. E é isso, assim, você não precisa saber se o ano 1 tá valendo ou não. Exato. Sabe? Tanto faz, sabe? Não tem a mínima diferença, né, para você saber Exato. se, mas será que a crise final tá valendo? Mas será que esse Batman foi aquele que viajou no tempo, ficou preso ali na sanção ômega? Não importa, Exato. simplesmente não importa, assim, é isso, né? Assim, ou importa muito pouco, tá? Ou fica só digamos assim, sei lá, um toque a mais tal. E como eu falei, cara, eu acho que essa opção aí por eles voltarem a mais ou menos essa noção de hipertempo e agora com essa coisa do universo é a que vale mais a pena, porque você não tem que ficar explicando mais nada, sabe? Sim, sim. Né? O que só me deixa um pouco triste é que eu sei que daqui a pouco, sei lá, vai passar 5 10 anos aí, daqui a pouco os caras vão inventar uma outra coisa Ah, que sim, para é. dizer que, né, vai acabar com essa noção, vai vir uma crise, vai vir qualquer coisa que vai, né, mudar esse status aí novamente, que também, assim, talvez seja até interessante aí, mas é isso, assim, no fundo não vai adiantar nada, ou não vai resolver nada. É um eterno reescrita, né? Uma eterna reescrita que não, assim, não tem fim, não vai ter fim, não tem por que ter fim, não tem como ter fim. Então É. é isso, vão continuar reescrevendo até não vender mais nada. E quando não vender mais nada, acaba. É. Mas isso o Grant Morrison eu gosto dessa visão, né, que ele tem, que é isso, ele fala mesmo isso, fala assim, olha, não, é da lógica desse universo, desse multiverso, desse universo não ter fim, né? Então é Uhum. da lógica de você passar o bastão para outro autor, né? É tudo da lógica. Isso que eu acho interessante, né? Que ele fala assim, ele fala, o que eu quero como autor? Eu quero criar pelo menos um elemento que fique naquela mitologia, né? Eu quero acrescentar alguma coisa, então, assim como o Superman não nasceu, né? Não nasceu com a Fortaleza da Solidão, não nasceu com Kandor, não nasceu com Cripto, enfim, com um monte de coisa ali que veio depois, que fazem parte da mitologia, que foram outros autores que foram acrescentando. A mesma coisa, ele fala assim: o que você almeja como autor? É isso, eu quero colocar alguma coisa,
naquela mitologia, né, minha, que fique no personagem. E aí ele fez, no caso dele, né, foi o Damien, que nem foi dele, na verdade, porque ele aparece naquela saga, o filho do demônio. Filho do Dele. Demônio, né? Mas ele trouxe e colocou ali, emplacou o Damien ali como Robin e ali ficou, né? Então é isso, assim, realmente é da lógica desse universo e é isso aqui. Se você é isso, assim, para você faz parte, tem que fazer parte da suspensão da descrença quando você entra, né, nesse universo. É isso aí. Sim. Bom, acho que então esse foi o nosso papo quadrinho sobre a nova história do universo DC, né? Então, se você é verme como a gente, você ainda liga para isso, por isso que a gente fez um podcast inteiro, né? sobre isso, né? E a gente vai. Vou aproveitar para dar os recados. Né? Então, assim, ó, se você está ouvindo a gente no YouTube aí, você vai lá, se inscreve, dá um joinha. Se você tá no Spotify, nos segue no Spotify, avalia com a gente 5 estrelas. Eu acho engraçado, né? Assim, tem uma galera simplesmente, a gente pede todo episódio, já são mais de 250 episódios pra gente falar assim, você só precisa fazer isso, cara. É só lá dar 5 estrelas, mano. Vocês... Pô, por que você faz isso com a gente? A gente te entrega esse podcast de graça para vocês, não paga nada. A gente faz isso por amor. E você não pode ir lá dar uns 5 estrelas, mano. Ajuda a gente. Caramba, né? Então vai lá, 5 estrelas, inscreve no canal, segue no Spotify, segue no Instagram, @quadrinheiros, né? Ajuda, né? Dá uma compartilhada, ajuda a gente a divulgar. Mas no Omniverso já todo mundo é 5 estrelas. Em algum lugar do Omniverso. Exatamente. Em algum lugar do universo você já fez isso. Então faça nesse extrato, nessa camada, vai lá, né? E faz aí, ajuda aí o Papo Quadrinheiro. Beleza? Então falou, galera. Até o próximo Papo Quadrinheiro. Mittelwelt.